Ao longo da história, o ser humano sentiu que algo o chama de dentro. Não é uma voz clara, nem uma imagem concreta. É um murmúrio, um eco, uma sensação persistente de que há algo além do que é visível. Esse chamado não vem do mundo exterior, mas daquilo que jaz oculto nas profundezas da psique. Aquilo que foi ignorado, silenciado ou negado, aguarda. Vivemos cercados de estímulos, de metas externas, de ruído constante. Mas existe um território mais silencioso, mais denso, mais antigo. Um lugar onde residem as emoções não expressas, os desejos não realizados e as dores que nunca encontraram palavras. Esse lugar, embora esquecido, continua influenciando cada passo que damos. A verdadeira aventura do ser humano não é conquistar montanhas nem descobrir novos mundos. É descer em si mesmo, explorar o que não foi dito, o que não foi visto, o que não foi resolvido. A alma humana guarda segredos que não desaparecem com o tempo. Apenas se aprofundam. E quanto mais os negamos, mais força ganham. Cada pessoa carrega consigo um território invisível, repleto de sombras e luzes entrelaçadas. Não se trata de defeitos nem de fraquezas, mas de partes negadas de si mesmo. Integrá-las não é um ato de rendição, mas de coragem. Porque só quem ousa olhar para dentro pode realmente se transformar. Nas profundezas da alma habitam espectros que nos espreitam. Um leão adormecido, rugindo na escuridão. Uma serpente sibilando no silêncio. Um fantasma que sussurra no eco da nossa consciência. Esses seres, produto do que foi reprimido, anseiam ser vistos, ouvidos e integrados. Desde tempos imemoriais, o ser humano busca compreender a natureza complexa do que se oculta em seu interior. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nos falou sobre o id, um reservatório de impulsos, desejos e memórias reprimidas. Carl Gustav Jung, seu discípulo e posterior colega, elaborou um modelo psicológico para compreender essa complexidade profunda. Ele propôs o conceito de personalidade dinâmica, no qual a psique se divide em 3 partes: a personalidade, o consciente e o inconsciente. O ego, como parte consciente, o inconsciente pessoal, onde se situam os complexos e os traumas do passado individual, e o inconsciente coletivo, um conjunto de arquétipos, instintos e experiências compartilhados por todos os seres humanos. As ideias de Jung sobre a sombra são fundamentais em sua obra e tiveram um impacto profundo no mundo da psicologia e do desenvolvimento pessoal. Nesse contexto, Jung falava de uma parte da nossa psique, a sombra, que habita nosso inconsciente pessoal e coletivo e que nos persegue ao longo da vida. Sua teoria nos convida a refletir sobre a dualidade da natureza humana, pois a sombra representa as facetas sombrias e reprimidas da nossa personalidade, aquelas características que rejeitamos ou não queremos reconhecer. Para Jung, a sombra não é algo negativo em si mesma, mas se torna problemática quando não a reconhecemos nem a aceitamos. Quando nos recusamos a enfrentar o que nos sussurra no silêncio da noite, quando ignoramos o eco do que foi reprimido, nossa sombra torna-se um espectro que nos persegue e atormenta. Ela pode se manifestar de várias formas, nos sonhos, nas reações emocionais, nas projeções que fazemos nos outros. A sombra, portanto, não é um inimigo a ser vencido, mas um companheiro a ser integrado. Ao fazer isso, abrimos a porta para uma compreensão mais profunda de nós mesmos, libertando-nos do peso do reprimido e compreendendo melhor nossa essência, transformando assim o jogo da vida. Jung dizia que para integrar nossa sombra, precisamos primeiro reconhecê-la, aceitar sua existência e compreender que ela é parte fundamental da nossa psique. Só a partir daí podemos começar a trabalhar em sua transformação e torná-la uma aliada em nosso caminho rumo à maturidade e à realização pessoal. Para compreender melhor a importância de integrar nossa sombra, é necessário analisar as consequências de não fazê-lo. Jung afirmava que quando nos recusamos a encarar nossa sombra, tornamo-nos escravos dela. Nossa sombra, então, converte-se numa força poderosa que nos domina e manipula. Projetamos nossa sombra nos outros, julgando-os e condenando-os por aquilo que enxergamos neles como reflexo de nós mesmos. Dessa forma, dificultamos a busca pela harmonia interior e nos afastamos do caminho para uma realização plena. Jung também nos alerta que, ao não integrarmos nossa sombra, permanecemos incompletos e desequilibrados. Vivemos atormentados por conflitos internos que se manifestam em nossos relacionamentos, no trabalho e no cotidiano. Falta-nos autenticidade e nos tornamos seres frios e superficiais. Por isso, Jung insistia na necessidade de integrar a sombra, não apenas para nosso próprio bem, mas também para o bem dos outros. Ao integrar nossa sombra, nos libertamos dos conflitos internos e das projeções sobre os demais.
tornamo-nos seres mais autênticos, equilibrados e livres para viver uma vida plena e significativa. Para Jung, o processo de integração da sombra era um caminho árduo, mas ao mesmo tempo libertador. Exigia profundo autoconhecimento, coragem e uma atitude humilde diante do desconhecido. Era necessário, segundo ele, confrontar o que foi reprimido, compreender sua origem e sua função na psique e, por fim, aceitá-lo como parte essencial de nós mesmos. Através desse processo, Jung acreditava que se alcançava maior maturidade, equilíbrio e harmonia na psique, o que permitia viver uma vida mais significativa. Despertar os fantasmas do passado. Confrontar as partes de si mesmo que você prefere esquecer. Esse não é um caminho fácil. É preciso coragem, paciência e, acima de tudo, amor próprio. Mas Jung nos lembra que a jornada rumo ao autoconhecimento é um tesouro que vale a pena buscar. O reprimido pode se manifestar de diversas formas, dos sonhos às reações emocionais. Pode surgir através de sintomas físicos sem causa médica aparente, lapsos de linguagem, esquecimentos ou mesmo visões oníricas. Jung nos fala da projeção como um mecanismo psicológico, através do qual transferimos para os outros nossas características, qualidades e atitudes, tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, se um traço reprimido da nossa personalidade for a agressividade, podemos projetar essa característica em alguém próximo, vendo essa pessoa como um gatilho para nossa própria agressividade. É importante lembrar que Jung não via a projeção como um processo consciente ou voluntário, mas como um mecanismo automático do inconsciente. Jung também nos fala da identificação como um mecanismo pelo qual nos comparamos aos outros e adotamos seus traços, qualidades e atitudes na construção de nossa própria personalidade. Por exemplo, ao admirarmos um pintor por seu talento e criatividade, podemos nos identificar com ele e adotar esses traços como referência para formar quem somos. Diferente da projeção, a identificação é um processo mais consciente e voluntário. Jung acreditava que tanto a projeção quanto a identificação são importantes para o desenvolvimento da personalidade, pois nos permitem aprender com os outros e enriquecer a nós mesmos. No entanto, também advertia que, quando utilizados de forma inconsciente ou negativa, esses mecanismos podem gerar problemas nas relações interpessoais e na própria identidade. O caminho para revelar os segredos do inconsciente não é uma trilha solitária. Convido você a me acompanhar nessa aventura introspectiva. Nessa jornada, vamos desvendar os mistérios do seu ser mais profundo, confrontar seus próprios demônios internos e transformá-los em aliados, descobrir o poder transformador do reprimido e compreender como isso pode ajudá-lo a alcançar seu máximo potencial. Juntos, exploraremos os vastos territórios do reprimido e aprenderemos a navegar pelas complexidades da psique humana. Você entenderá que o reprimido não é um inimigo a ser vencido, mas um companheiro a ser integrado para alcançar harmonia e equilíbrio. Você aprenderá a transformar medos em bússolas, inseguranças em guias, feridas em cicatrizes que contam sua força e sombras em asas que te ajudem a se elevar. Despertará em você uma nova consciência, uma compreensão mais profunda de si mesmo e dos outros, abrindo as portas para uma vida mais plena e significativa. Se esse conteúdo ressoou com você, não se esqueça de curtir, comentar sua experiência e compartilhar com quem também está em busca de autoconhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.